Centenas de milhões de pessoas estão prestes a enfrentar a pior crise econômica da história. Muitos países estão lidando com o colapso de suas moedas locais, uma inflação incontrolável e níveis escandalosos e insustentáveis de dívidas. Os economistas estão preocupados com a estabilidade econômica dessas nações. Muitos falam de países à beira do colapso. E pode ser que você viva em um deles, ou esteja planejando se mudar para um deles por essas razões. Preste atenção e não perca esta lista de países que poderiam entrar em colapso a qualquer momento. Número 1. Ucrânia. Vítima de um conflito sangrento e prolongado, a Ucrânia enfrenta um colapso iminente. A guerra com a Rússia devastou a infraestrutura do país, deslocou milhões de pessoas e gerou um rombo fiscal colossal. A queda do PIB em 2023 foi estimada em 45% e a inflação galopante supera 20% ao mês. A dependência de ajuda externa para custear as importações e os gastos com defesa é crucial para evitar o colapso da economia. A guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, tem gerado diversas especulações sobre o potencial colapso do país. Uma derrota militar significativa para a Ucrânia nas mãos da Rússia poderia levar à fragilização do governo, à perda de territórios estratégicos e à desmoralização da população. Isso poderia desencadear um colapso sistêmico, com consequências graves para a economia, a infraestrutura e a coesão social do país. 2. Líbano. O Líbano, país do Oriente Médio, também vive um colapso econômico sem precedentes. A moeda local, a libra libanesa, perdeu mais de 90% do seu valor nos últimos anos, levando à hiperinflação e à erosão do poder de compra da população. A crise bancária, com a imposição de limites rígidos para saques de dinheiro, aprofundou a miséria e a desesperança da população. Décadas de má gestão fiscal e corrupção levaram a um acúmulo de dívidas insustentáveis que drenam recursos do governo e impedem investimentos em áreas essenciais. A classe política libanesa é vista como corrupta e ineficaz, perdendo a confiança da população e dificultando a mobilização de um esforço nacional para enfrentar a crise. A pobreza extrema, a desesperança e a falta de perspectivas para o futuro podem levar a um aumento da violência social e da instabilidade política. 3. Venezuela. A Venezuela, rica em reservas de petróleo, enfrenta uma crise econômica prolongada e severa. A hiperinflação, que atingiu milhões por cento em 2018, continua a corroer a economia e a destruir a qualidade de vida da população. A escassez de alimentos, medicamentos e outros bens básicos é generalizada, enquanto a corrupção endêmica e a má gestão dos recursos públicos agravam a situação. O governo implementou medidas populistas como nacionalizações e controles de preços, que distorceram os incentivos e sufocaram a produção. A impressão desenfreada de dinheiro para financiar o gasto público descontrolado resultou em hiperinflação, corroendo o poder de compra da população. As políticas autoritárias do governo e a violação dos direitos humanos geraram tensões com a comunidade internacional. A combinação desses fatores resultou em uma crise humanitária sem precedentes. Número 4. Zimbábue. O Zimbábue, país da África Austral, já experimentou hiperinflação no passado e agora enfrenta novos desafios econômicos. A moeda local, o dólar zimbabuense, perdeu valor considerável nos últimos anos, impulsionando a inflação e dificultando as transações comerciais. A instabilidade política e a corrupção também contribuem para o clima de incerteza e fragilidade da economia. A crise no Zimbábue teve um impacto devastador na população, com milhões de pessoas sofrendo com fome, doenças, falta de acesso à educação e saúde básica. 5. Argentina. A Argentina, país da América do Sul, enfrenta uma longa história de instabilidade econômica e social. A alta inflação, que supera 50% ao ano, erode o poder de compra da população e dificulta o planejamento financeiro. A dívida externa elevada, estimada em 90% do PIB, limita a capacidade do governo de investir em áreas essenciais e impulsiona o risco de reset desse país. A população sofre com a recessão que atinge toda a Argentina.
e as perspectivas para o futuro não são nada animadoras. Os hermanos continuam colhendo os frutos de escolhas do passado. Número 6, Turquia. A Turquia, país localizado na Ásia e na Europa, enfrenta uma grave crise cambial. A lira turca perdeu cerca de 40% do seu valor em 2023, impulsionando a inflação e gerando incerteza no mercado financeiro. A política monetária expansionista do governo e a fragilidade das instituições democráticas também contribuem para a instabilidade da economia. O colapso econômico da Turquia é causado por instabilidade política, políticas econômicas questionáveis e problemas no setor financeiro. Isso resultou em um aumento do desemprego, queda do valor da moeda e alta da dívida pública. A inflação alta também dificulta a vida no país. Número 7, Etiópia. A Etiópia, segundo o país mais populoso da África, enfrenta uma guerra civil sangrenta e devastadora que dura já 2 anos. O conflito interno causou mortes, deslocamentos em massa e destruição da infraestrutura, impactando severamente a economia e aprofundando a pobreza. A escassez de alimentos e medicamentos é alarmante e a situação humanitária se deteriora a cada dia. O impacto do colapso econômico é sentido de maneira mais aguda pela população mais vulnerável. O desemprego está aumentando, levando à pobreza generalizada, enquanto os serviços sociais, como saúde e educação, estão sofrendo cortes devido à escassez de recursos. A fome e a desnutrição estão se tornando uma realidade para muitos. Número 8, Afeganistão. O Afeganistão, país da Ásia Central, vive sob o domínio do Talibã desde 2021. A tomada do poder pelo grupo extremista isolou o país da comunidade internacional e levou à suspensão de ajuda financeira e investimentos. A economia aí está em colapso, com o desemprego disparando e a pobreza se alastrando. A escassez de alimentos e outros bens básicos é generalizada e a situação humanitária é crítica. A suspensão da ajuda internacional e o congelamento de fundos estrangeiros deixaram o país em uma situação desesperadora. Com a interrupção das atividades econômicas, muitos afegãos perderam seus empregos. A escassez de alimentos e medicamentos se tornou uma realidade alarmante. Número 9, Mianmar. Mianmar, país do Sudeste Asiático, também vive sob um regime militar repressivo desde o golpe do Estado em 2021. A violência, a instabilidade política e as sanções internacionais impostas ao país afetaram severamente a economia. O investimento estrangeiro diminuiu drasticamente e as empresas locais enfrentam dificuldades para operar. A pobreza e o desemprego estão em alta e a situação humanitária é preocupante. A moeda nacional, o Kyat, está em queda livre, perdendo valor em relação ao dólar americano e outras moedas estrangeiras. Isso aumenta a inflação e torna os bens importados ainda mais caros, impactando diretamente o poder de compra dos cidadãos comuns. Número 10, Somália. A Somália, país da África Oriental, vive em um estado de guerra civil há décadas. O conflito interno devastou a infraestrutura do país, gerou deslocamentos em massa e aprofundou ainda mais a pobreza. A escassez de alimentos e água potável é generalizada e a fome é uma realidade para milhões de pessoas. A pirataria marítima ao largo da costa somaliana também prejudica o comércio internacional e a economia local. O colapso econômico na Somália tem consequências devastadoras para a população. Milhões de somalis vivem na pobreza extrema, lutando para sobreviver em condições precárias. Muitas razões têm colocado a economia de muitos países à beira do colapso, desde a desvalorização de suas moedas até as dívidas externas, passando pelas más decisões de seus governantes. Esperamos que aqueles que habitam nesses países possam ver a luz da estabilidade. Você acha que esses países conseguirão recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário internacional? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieck Zikoneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.